Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Passando assim bem atrasada, mais direto, para uma matinal assim bem mais breve. Por uma palavra circunstancial, na verdade, partilhar com vocês. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Tentar melhorar a luz. Paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Bom dia! Joaquim Satilongo, quanta saudade! Feliz Natal! Festas felizes para todos vocês. Lígia Kailane. A Lígia está sempre presente. Assim, ela é assídua. Não tem como. Deus te abençoe por isso, Vassa. Joaquim, como é que você está? Como é que está o teu trabalho? Como é que vocês passaram a noite? Vai tudo bem com vocês? Saudades, muitas saudades. Olha, está aí em manga um daqueles projetos que nós fizemos. Depois eu anuncio no off. Claro, estarei reativando a nossa forma de conectarmos. Depois já explico. O Joaquim esteve assim como quem anda nas Europas. Ele muito ausente. Seja bem-vindo outra vez ao matinal. Amém. Amém. Eu estou bem, louvado seja Deus. Acordei bem. Tudo vai bem. Está de férias, eu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, hoje nós não vamos ter o momento da adoração, porque já entramos tarde, né? São já 8h30, algo parecido, e eu não quero extrapolar a vossa programação, por isso nós já não vamos adorar. Na verdade, não vamos louvar, porque naturalmente nós adoramos, porque a adoração não se resume no momento em que louvamos ao Senhor. Na verdade, é o nosso estilo. Nós adoramos a Deus com tudo que somos, temos. Tudo nós direcionamos para louvor do Senhor. Amém? E então, o que temos cânticos, nós damos em adoração. Amém? Temos elogios, nós damos. Nós adoramos a Deus com tudo que somos, nosso corpo, nosso caráter. Amém? Nós rendemos esta adoração ao Senhor. Então, expressando de forma visível o quanto nós tememos, reverenciamos ao Senhor, obedecendo, observando a sua lei. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós vamos assim direto. Mara, minha filha, paz e graça, saudades de você também, nunca mais nos vimos. O tempo está assim a nos desencontrar. Amém. Então, eu lancei um tema para nós meditarmos, e você pode sempre participar do outro lado. Fiel até o fim. Fiel. Fidelidade. Alguns estudos apontam que fidelidade é extraído da fé. Amém? E falar de pessoas fiéis, ou falar de fidelidade nesses últimos tempos, passa conversa de anjo, né? Anjos santos, claro. Mas conversa de anjo, conversa do céu, não é um assunto para os seres terrenos, não é para homens, não é para seres humanos falar de fidelidade, porque encontrar pessoas que sejam fiéis, e não só fiéis, mas até ao fim,
é difícil. Mas Apocalipse vai falar muito sobre isso. Como é fundamental, diferencial, ser fiel até ao fim, permanecer até ao fim, estar firme no propósito, na declaração, no primeiro evangelho, até o fim. Ser fiel àquele que lhe alistou, àquele que lhe chamou, até o fim. Ser fiel ao que você acredita. Ser fiel naquilo que você protege e defende. Ser fiel. Não existem pessoas fiéis entre si, humanos, quando não são fiéis a Deus. Quando nós não conseguimos ser fiéis a Deus, e como ser fiel a Deus? Como nós identificamos uma pessoa fiel a Deus? O nosso Deus, ele tem os seus próprios padrões para medir, para avaliar, para provar um ser fiel. O próprio Deus tem a sua forma, tem os seus métodos, o seu modo de provar, de testar alguém a sua fidelidade. E toda essa forma nós encontramos na Bíblia Sagrada. O Senhor nos vai dar um manual de conduta, onde todo aquele que se conseguir encaixar, e encaixar pela fé, porque o encaixar pela fé vai nos remeter a uma justificação, a uma santificação, a uma glorificação por meio de Jesus Cristo. Isto não acontece naturalmente pelo esforço do homem. Há uma justificação, nessa justificação há uma adoção, há uma filiação entre o homem e Deus por meio da mediação de Jesus Cristo, que por sua vez nos conecta à família de Cristo, e uma vez santificados no processo da santificação, que é uma vida ainda com pecado que se apresenta diante de nós, mas que as características, propriedades e capacitação espiritual nos permite resistir ao pecado, e depois a glorificação, uma vida totalmente ausente do pecado. Amém? Quando você se enquadra nesses padrões, mediante a fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, no ato da propiciação, aí nós estamos a falar de pessoas que entenderam a fé, atenderam ao chamado e responderam ao chamado. E por sua vez, tendo vivido a justificação, agora no processo da santificação, ele vive uma vida na fé do Filho de Deus. E que a vida que ele vive, ele chama como resto. A vida que lhe resta na carne, ele vive pela fé, na fé do Filho de Deus. Aí, essas pessoas são fiéis aos seus amigos, são fiéis aos seus irmãos, são fiéis ao seu cônjuge, são fiéis aos seus, porque ele aprendeu a lição da fidelidade com o maior, com o melhor. Pessoas fiéis a Deus, eles não se sentem obrigados a serem fiéis ao próximo. Eles o são naturalmente, porque agora isso faz parte do seu caráter. Pessoas infiéis têm problemas de caráter, têm problemas com influências, têm problema com o chamado, porque o chamado que nos é apresentado é este: o ser fiel
fundamental. E o ser fiel até o fim vai te catapultar, vai te projetar para a glorificação. Só viverá a glorificação quem for fiel até o fim. Só entrará na promessa quem for fiel até o fim. Se você não é fiel ao Senhor, você não será fiel à sua esposa, ao seu esposo, ao seu noivo. E quando falamos de fidelidade, estamos a falar verdade, lealdade. Estamos a falar de valores espirituais. Porque o ser fiel, se uma vez tal palavra extraída da fé, a fé é um dom de Deus, logo ser fiel é um valor, é um valor, é um peso espiritual. Ser fiel é ser espiritual. Ser fiel é ser cheio de Deus. Porque fidelidade, você encontra assim, abundante, transbordante, porque Ele é fiel. Deus é fiel. E a Bíblia vai dizer ainda que nós sejamos, ainda que, não que necessariamente você seja, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não se pode o quê? Negar. Deus não tem como ser infiel, porque Ele não se pode negar. Ele é. Se algum momento Ele fosse infiel, Ele deixaria de ser. Glórias ao Senhor. Então, se você é filho de Deus, você é um ser espiritual, nascido de novo, é infiel, você está a negar quem você é. Porque isso nós somos em Deus. Nós vamos declarar que a vida que nós vivemos, não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. Se Cristo vive em ti e você não é fiel, você nega a existência de Deus em você. Seja fiel até o fim. Seja fiel aos seus compromissos. Seja fiel às suas declarações. Seja fiel a quem faz caminho consigo. Seja fiel. Porque uma vez você declara ser fiel a Deus. Hoje, a maior parte das pessoas se afastam. Deixam de se falar. Deixam até de se amar. Deixam até as alianças. Quebram as alianças por causa disto. Ser fiel até o fim. Pessoas que no princípio do seu relacionamento, elas foram fiéis. Até um determinado tempo elas foram fiéis. E aí alguns vão dizer, não, eu já fui fiel. E você precisa considerar o que uma vez eu fui. Enquanto nós estamos em vida, o que nós fomos poderá pesar na hora que Deus for lembrar. Como Ezequias chorou muitíssimo quando recebeu a notícia do profeta que a doença era para a morte. Ele chorou muitíssimo. E ele fez lembrar ao Senhor de quando ele andava na presença dele. E aí o Senhor acrescentou-lhe anos. E o tempo que ele deveria morrer, ele não morreu, ele morreu mais tarde. Quer dizer que o que você foi na presença de Deus poderá valer hoje. Quando você for orar, diz, Senhor, lembra-te. Lembra-te que eu andei na tua presença. Hoje eu estou caído e afastado, mas lembra-te. Mas terá um momento que isso já não valerá. Tem um momento que aquilo que nós fomos ainda nos serve para algum tempo. Tem tempo em que os depósitos de oração que você fez, profunda oração, orações com lágrimas quentes à madrugada, que vão lhe ajudar a continuar o caminho até um determinado tempo. Pessoas que estão subindo nos altares com aquilo que eles foram.
mas hoje eles estão afastados e em pecado. Pessoas há que estão sustentando a imagem deles com o que eles foram. Perdão. Estão a sustentar o presente com o que eles foram, mas eles já não são. Eles eram pessoas que oravam muito, eram pessoas que defendiam a fé, eram pessoas que santificavam, eram pessoas de Deus, eram profetas na presença de Deus, eram adoradores genuínos, mas eles deixaram de ser, e eles sustentam uma imagem com que eram e já não são. Mas isso é teu tempo. Chegará um tempo que já não será possível sustentar a imagem de hoje com que você foi. A ficha vai cair. O depósito vai esgotar. Porque o ser fiel tem que ser contínuo até o fim. Não, eu já fui fiel à minha esposa, hoje eu sou... Essa imagem de uma pessoa fiel será até um determinado tempo. Essa imagem de uma pessoa íntegra, você até foi íntegro, foi honesto, hoje você rouba. Você antes não falava mal de ninguém, hoje você fala. E as pessoas continuam a confiar em você pelo que você foi, porque eles ainda não se aperceberam que você mudou, que você já não é a mesma pessoa. Mas Deus sabe que você já não é a mesma pessoa. E chegará um tempo que você será exposto à vergonha, porque você já não é. Mas você vive com fama, com imagem de quem é. Você está morto, mas vive com fama de que vive. Não, a fidelidade tem que ser até o fim. Se você quer coroa, galardão, premiação, tem que ser até o fim. Tem que ser até o fim. Entenda, e eu vou terminar aqui. Por que Jesus precisou, no final da crucificação, está consumado? Por que Jesus fez tal declaração, está consumado, no final, só no final? Porque o está consumado, tetelestai, está consumado, é uma declaração para dizer que o processo está encerrado. Chegou ao fim, com excelência, com perfeição. Para dizer que a obra é perfeita, para dizer que foi muito bem feito. O tetelestai, para dizer que o edifício foi edificado até o fim, todos os adornos estão lá. Está maravilhoso, está perfeito, está terminado, não precisa acrescentar mais nada. A obra é perfeita, a obra é excelente, a obra é bela. Nada substitui isso, está perfeito, não precisa colocar mais nada. Se colocar alguma coisa vai estragar, está perfeito. O está consumado, o tetelestai, é uma declaração usada no final do processo, para dizer que o processo foi concluído com sucesso. Aí o mestre vai dizer, tetelestai, está consumado. Terminei. Acabou. Não há mais chances. Não tem como mexer mais. Está fechado o processo. Está encerrado. Está encerrado. Acabou. Aquela história do passado acabou. Eu trouxe um novo tempo. Uma nova história. Tem coroa. Tem vitória. Tem justificação. Tem libertação. Tem poder nisso aqui. Está perfeito. Um sacrifício perfeito. Foram feitos vários animais foram imolados. Vários cordeiros morreram. Mas ainda não estava consumado. Vários animais foram sacrificados. Vários homens vieram antes de Jesus. Mas não estava consumado. Nenhum deles usou tal expressão. Apenas Jesus. Está consumado. E depois disso o quê? Expirou. Entregou a sua alma. Depois que você consumar o processo, você poderá descansar.
Enquanto não estiver consumado, não descanse. Esteja atento, esteja vigilante, esteja orando, esteja buscando. Permaneça na presença fiel. Não, eu antes fazia, não fazia. Ele já não fazes. Eu era, já não és. Eu não era assim. Exatamente. Você escolheu ser uma outra pessoa. Você foi rico, hoje pobre. Foi agradável, hoje desagradável. Você precisa desta continuidade. Eu já amei muito, hoje já não amas. Eu já ajudei muitas pessoas, hoje já não ajudas. Eu já orei muito nos montes, hoje já não oras. Eu já fui, eu já fiz, eu já aconteci. Não. O que você é hoje? O que você é hoje? Quem você é hoje? Seja até o fim. Fiel até o fim como pai. Não se negue. Não negue essa natureza divina que você recebeu do pai. Seja fiel. Seja fiel à sua família. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel aos seus amigos. Seja fiel aos seus propósitos. Seja fiel à educação que você recebeu. Seja fiel aos seus princípios. Seja fiel à Bíblia. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Permaneça fiel até ao fim. Amém? Amém. Esse. Estamos a terminar. Amém? Dadaia, meu amor. Giza, paz do Senhor Jesus. Tânia, eu preciso entregar para você algo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos